Houve um tempo em que você acreditou que a vida era assim. Não porque alguém te explicou claramente, mas porque você observou, sentiu, absorveu. Você era pequeno demais para questionar, sensível demais para duvidar, aberto demais para filtrar. E foi exatamente por isso que aprendeu tão bem. Você aprendeu observando silêncios. Aprendeu vendo expressões cansadas. Aprendeu escutando frases soltas, ditas sem intenção, mas carregadas de verdade emocional. Aprendeu com o medo que se repetia nos olhos de quem tentava sobreviver. Aprendeu com a tensão que surgia quando o assunto era dinheiro, sucesso, crescimento ou desejo. Ninguém sentou com você e disse: "Você não pode ter mais." Mas você sentiu isso no ar. Ninguém afirmou diretamente: "Abundância não é para você." Mas você percebeu que havia sempre um limite invisível. E como toda criança que ama pertencer, você concordou. Não conscientemente, mas profundamente. Você decidiu, lá atrás, que era mais seguro não querer demais, que era mais aceitável se contentar, que era melhor não chamar atenção, que desejar muito poderia custar caro. E assim nasceram as crenças. Crenças não nascem como pensamentos. Elas nascem como sensações repetidas, como emoções que encontram explicações depois, como conclusões silenciosas que viram regras internas. Você cresceu, mas elas ficaram e passaram a operar no automático. Toda vez que algo bom se aproximava, algo em você recuava. Toda vez que uma oportunidade surgia, uma voz surgia junto. Uma voz que dizia para ir com calma, para não exagerar, para não confiar demais, para não acreditar tanto. Essa voz nunca quis te destruir. Ela nasceu para te proteger. Ela foi criada em um tempo onde o mundo parecia instável, perigoso ou escasso. Ela apenas não percebeu que o tempo mudou. Crenças antigas não gritam. Elas sussurram. Elas se disfarçam de prudência, de humildade, de realismo. Elas dizem que você está sendo responsável, quando na verdade está apenas repetindo um padrão antigo. E a abundância não vai contra você. Ela apenas respeita seus limites internos, porque a vida nunca entrega algo que você acredita não poder sustentar. Abundância não é só dinheiro, é espaço interno, é permissão, é capacidade de receber sem culpa, é conseguir manter o que chega sem se autossabotar, é não precisar perder para se sentir digno. E talvez você tenha aprendido que ganhar exige perder algo em troca. Talvez tenha aprendido que quem tem muito paga um preço emocional alto. Talvez tenha visto pessoas prosperarem e se tornarem distantes, duras ou solitárias. E decidiu, sem perceber, que não queria isso para si. Então você escolheu o meio do caminho. Nem pouco demais para sofrer, nem muito demais para se destacar. Um lugar confortável de sobrevivência emocional. Mas sobrevivência não é abundância. É apenas repetição segura. Limpar crenças antigas não é lutar contra elas. É ouvi-las até que elas não precisem mais gritar. É reconhecer quando foram úteis. É agradecer pela proteção. E então atualizar o sistema. Porque você não é mais aquela criança. Você não vive mais naquele ambiente. Você não depende mais das mesmas regras. O problema é que o corpo não sabe disso até que você mostre. Toda crença vive no corpo antes de viver na mente. Ela está na tensão do peito quando você cobra mais, no aperto do estômago quando recebe algo sem esforço, no desconforto quando alguém reconhece seu valor, no impulso de explicar demais, justificar demais, diminuir demais. E a limpeza começa exatamente aí, no momento em que você não foge da sensação. Quando algo bom chega e você sente desconforto, permaneça. Não tente racionalizar. Não tente espiritualizar. Apenas sinta. Pergunte internamente: o que exatamente isso está ameaçando em mim? Talvez seja a identidade de quem luta. Talvez seja a narrativa de quem se sacrifica. Talvez seja o papel de quem sempre precisa provar algo. Abundância ameaça identidades baseadas na dor. E isso assusta, porque se você pode ter mais com leveza, então o sofrimento não era obrigatório. E admitir isso pode doer. Muitas crenças antigas se mantêm porque dão sentido ao passado. Soltá-las parece invalidar tudo o que foi vivido, mas não invalida, apenas encerra.
Você não precisa continuar pagando por algo que já ensinou o que precisava ensinar. Limpar crenças não é apagar memórias. É retirar o comando automático delas. É permitir que a experiência exista sem virar regra. E isso acontece quando você começa a escolher diferente mesmo com medo. Quando você aceita mesmo sentindo culpa. Quando você avança mesmo sentindo insegurança. Quando você sustenta o novo até que ele se torne familiar. O cérebro aprende por repetição emocional. Quanto mais você recebe e permanece, menos ameaça existe. Quanto mais você próspera sem perder quem é, mais a crença enfraquece. Quanto mais você se expande sem se abandonar, mais o sistema interno relaxa. A abundância não chega quando você se convence. Ela chega quando o corpo confia. E confiança se constrói com presença. Você não precisa provar que merece. Você precisa parar de provar que não merece. Toda vez que você se diminui, se boicota ou se sabota, observe com gentileza. Não corrija à força. Reconheça o padrão. Diga internamente: isso foi aprendido. Não é quem eu sou. E escolha novamente. No início, parecerá artificial. Depois, parecerá possível. E um dia, parecerá natural. Porque a abundância não é algo que você conquista. É algo que você permite. Ela sempre esteve disponível. O que mudou foi a sua capacidade de permanecer nela. E quando crenças antigas começam a cair, algo curioso acontece. Você não se torna outra pessoa. Você se torna mais silencioso por dentro, mais presente, menos reativo, menos em guerra. E é nesse espaço que a vida começa a fluir sem esforço excessivo. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de lutar contra receber. E isso, por si só, já é abundância. Depois de um tempo, você começa a perceber algo sutil. Não é uma grande revelação. Não é um evento dramático. É apenas um leve deslocamento interno. Aquilo que antes parecia normal começa a soar estranho. Aquilo que antes parecia seguro começa a parecer apertado. E aquilo que antes parecia impossível começa, silenciosamente, a parecer permitido. Esse é o momento mais delicado do processo, porque nada externo mudou o suficiente para justificar a mudança interna. E, ainda assim, algo em você já não cabe onde estava. Crenças antigas resistem menos quando não são atacadas. Elas se dissolvem quando ficam obsoletas. Você começa a notar como certos pensamentos surgem sempre que você se aproxima de algo maior. Eles não vêm como frases claras. Vêm como cansaço repentino, como distração, como procrastinação, como uma vontade súbita de desistir só por hoje. E você começa a ver o padrão, não com raiva, com lucidez. Percebe que toda vez que sua vida ameaça se expandir, algo tenta te puxar de volta para o conhecido. Não porque o conhecido seja bom, mas porque é previsível. O sistema nervoso prefere previsibilidade à felicidade. E a abundância, no início, não é previsível. Ela altera ritmos, altera relações, altera a identidade, altera o jeito como você se percebe no mundo. E talvez você tenha aprendido que mudar é perigoso, que crescer é se afastar, que prosperar é perder vínculos, que subir é ficar sozinho. Então você desacelera justo quando poderia avançar, não por falta de capacidade, mas por lealdade inconsciente, lealdade a histórias antigas, lealdade a dores que você compartilhou com outros, lealdade a versões suas que sobreviveram com pouco. Existe uma parte em você que acredita que, se você tiver mais, alguém terá menos, que, se você se destacar, alguém ficará para trás, que, se você prosperar, estará atraindo algo ou alguém. E essa crença não é lógica. Ela é emocional. Ela nasceu de um amor profundo por pertencer. Limpar crenças antigas exige coragem para pertencer primeiro a si mesmo. Não significa romper com ninguém. Significa parar de se diminuir para caber. Você começa a entender que a abundância não te separa das pessoas certas. Ela apenas evidencia onde você não precisava mais ficar. E isso dói, porque a dor não está na perda. Está no reconhecimento tardio. Muitas crenças se sustentam porque mantêm vínculos. Soltá-las é aceitar que algumas conexões só existiam enquanto você permanecia pequeno. E há um luto nisso, mas há também alívio.
Porque manter-se escasso para preservar relações é uma forma silenciosa de abandono próprio. A abundância começa quando você decide não se abandonar mais. E essa decisão não é grandiosa. Ela é íntima. Ela acontece nos detalhes. Quando você cobra o valor justo e sustenta o desconforto. Quando você aceita ajuda sem se explicar. Quando você recebe elogios sem devolvê-los imediatamente. Quando você descansa sem culpa. Quando você escolhe o melhor sem justificar. Cada uma dessas escolhas envia um novo sinal ao corpo. Um sinal de segurança. Um sinal de maturidade. Um sinal de que agora você pode sustentar mais. Crenças antigas não sobrevivem em ambientes seguros. Elas precisam de tensão para existir. Por isso, o seu trabalho não é convencer a mente. É regular o corpo. Respirar quando o medo surge. Permanecer quando o impulso de fugir aparece. Não se punir quando a culpa tenta assumir o controle. Porque culpa é apenas medo travestido de moral. Você não é errado por querer mais. Você apenas não foi ensinado a sustentar mais. E sustentar é diferente de conquistar. Sustentar exige presença. Exige ritmo. Exige gentileza com o próprio processo. Talvez você tenha acreditado que a abundância exigia esforço constante, sacrifício permanente, exaustão como prova de valor. E agora, quando algo flui com mais leveza, você estranha, desconfia, quase sabota, porque o sofrimento virou referência. E soltar o sofrimento pode parecer perder identidade. Quem sou eu se não estou lutando? Quem sou eu se não estou me sacrificando? Quem sou eu se as coisas funcionam? Essas perguntas não precisam de resposta imediata. Elas precisam de espaço. Com o tempo, você percebe que não perdeu profundidade ao parar de sofrer. Apenas trocou dor por presença. E presença gera abundância porque elimina desperdício de energia. Você passa a usar sua força para criar, não para resistir. Para expandir, não para se defender. Para receber, não para provar. E algo muda na forma como a vida responde. Não porque o mundo ficou mais generoso, mas porque você deixou de bloquear o fluxo. A abundância sempre foi uma dança, e você estava rígido demais para acompanhar. Quando crenças antigas começam a cair, o silêncio interno aumenta. E no silêncio, você escuta melhor seus verdadeiros desejos. Não os desejos compensatórios, não os desejos que querem provar algo, mas os desejos que expandem sem tensão. Esses desejos não gritam. Eles convidam, e você aprende a confiar neles. Você aprende que dizer sim não te obriga a se perder, que receber não te endivida emocionalmente, que prosperar não te torna menos humano. Pelo contrário, te torna mais disponível, mais presente, mais inteiro, porque a escassez consome atenção, a abundância libera. E quando você não está ocupado tentando sobreviver, você pode finalmente viver. Crenças antigas não precisam ser destruídas. Elas precisam ser superadas pela experiência. E a experiência acontece agora, neste exato momento em que você escolhe não recuar, em que você escolhe ficar, em que você escolhe confiar um pouco mais do que ontem. Aos poucos, você percebe que não está se tornando alguém diferente. Está apenas retornando uma versão sua que nunca acreditou que precisava se limitar. E essa versão não precisa lutar pela abundância. Ela simplesmente não a impede. E isso muda tudo.